Wilson José, obrigação ganhar do Vasco? Sim, obrigação ganhar do Vasco em casa, claro. Assim, Canê, assim cá. Devagar, irmão. Vai por mim. Devagar. Devagar. Posso te dar um conselho? Posso. Chega perto. Facincane, papo retão. Não trabalha assim não, irmão. Com essa fala, com essa questão de obrigação. Porque o gigantesco Vasco da Gama gosta disso aí, hein? Gosta disso aí. Quando vem um ou outro, obrigação, pá! Vai por mim, Facincane, é isso. Ai, 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 família vascaína. Bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Hoje, um dos vídeos mais difíceis da minha vida. Imagino nesse momento como está a cabeça Gênio/22/Fernando Diniz. Que isso, Thiago? O que você está falando, irmão? Começar segunda-feira nesse pique? Família, o que o Fernando Diniz vai fazer para esse confronto contra o Palmeiras? Como você substitui Cauã, Pitbull, Barros? Tu já parou para pensar nisso ou não? Tua cabeça não está fervendo com isso, não? Logo nesse jogo que você precisa, né, de pegada, de intensidade, você perdeu o Cauã Barros. Ai, merda, mano. Mas assim, família, a gente vai trazer aqui alguns cortes, porque eu estou me permitindo ainda curtir minha vitória sobre o Cruzeiro, porque eu só vou finalizar esse capítulo quando aparecer o Portuga. Eu acho que eu tenho essa licença poética, certo? Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui mais 2 cruzeirenses, isso é rápido, né? Dando um boa noite aí, boa noite, nada a ver, falando sobre o Fernando Diniz, é porque eu tô gravando esse vídeo na madruga, Thiagão ficou meio Lloyd de Augusto. Falando um pouco ali do Fernando Diniz, Rogério Ceni, que deu um conselho também para Fernando Diniz, Felipe Luiz, só se fala no Diniz. Felipe Luiz, ontem na coletiva, após a vitória do Flamengo, falou sobre o trabalho do Fernando Diniz. E depois eu quero trazer aqui alguns cortes também rápidos. Estava acompanhando algumas lives, né, dos torcedores do Palmeiras para ver se eles iam comentar sobre essa partida contra o Vasco. E a galera já comentou. Na quarta-feira, né, 1º de outubro, 7 horas, tem Palmeiras contra Vasco. Mais um jogão aí pro gigantesco Vasco da Gama. Então chega aí que tem muita resenha nessa segunda-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E tá aqui a parceira do canal, é isso mesmo, a GoCase tá fechada com o canal Vasco em Família. Tá aqui o nosso QR Code, Família Vasco, nosso cupom, perdão, e o nosso QR Code. E eu tô deixando também o link da GoCase aqui no primeiro comentário fixado. Thiagão, os produtos da GoCase. Show de bola? Família, esquece, pode confiar. Você pode personalizar a sua capinha que entrega, vai proteger bem o seu telefone. As garrafas térmicas também, você pode confiar. Mochila, bolsa térmica, tem mala para viagem. Vai lá na GoCase que eu tenho certeza que entrando no site você vai comprar alguma coisa. E aí você vai lembrar desse belo rosto que está ficando calvo, por sinal aqui, rosto calvo não, né? A careca tá aparecendo, o cabelo tá caindo. Utiliza o nosso cupom Família Vasco. Vamos seguir a nossa resenha. Poxa, família, eu tava vendo aqui essa postagem, né, do Sport TV. Fiquei feliz, cara. Poxa, que mês abençoado, mês do meu aniversário, Thiagão. No dia 18 de setembro, completou 34 anos. Olha só a postagem da Sport TV. Setembro invicto. O Vasco jogou aqui... Não sei ao certo se jogou 5 partidas, não. Foi 5 ou 6. 5 jogos? Acho que é isso. 5 jogos sem perder. 3 empates, 2 vitórias e ainda uma classificação para coroar o mês de setembro. Que isso, hein? Que mês abençoado. No dia 20 ali, 21, não me recordo, não ganhei o presente, né, que seria a vitória sobre o Flamengo, mas não vou reclamar não, tá de bom tamanho. Que mês abençoado esse mês de setembro. O mês do nascimento do Thiagão e o Vasco invicto. Tá aí, família Vasco, espero que outubro também seja um mês abençoado. Claro, outubro, novembro, mas principalmente, não preciso nem falar, né? A tal de Copa do Brasil vai ser em que mês? É isso.
vamos seguir a nossa resenha para a gente repercutir aqui um pouco dos jogos ali das 6h30, né? E das 8h30, na verdade, só teve um jogo, né? 6h30 e teve um jogo às 8h30, que foi RB Bragantino contra Santos, 2-2. Estava acompanhando essa partida, os minutos finais, né? O Santos vira o jogo, eu estava até gravando o vídeo, falei com vocês, e depois sai o gol de cabeça do Pedro Henrique, empatando aqui para o RB Bragantino. Eu, sinceramente, cara, não sei assim o que os santistas pensam, tá? Mas eu achei o Santos mais intenso, sem o Neymar. Uma correria, criou várias oportunidades. Eu sei que o RB Bragantino, né, lá essas coisas. Não sei se é parâmetro, né? Em termos assim, joga e deixa jogar. Mas foi um time mais correria, cara. Sei lá, hein? E acabou que o Flamengo, né, conseguiu a vitória sobre o Corinthians. É um outro jornalista também que eu quero trazer aqui no canal. Quero ver a reação dele. Deve sair logo mais aí o programa dele lá na Band. Tu lembra? O Versoni? Que é um jornalista lá da Band. Ele é corintiano. E aí teve a resenha lá no programa, né? Poxa, quem vai pegar o adversário mais fácil? Aí ele, Vasco seria o mais fácil. Depois o adversário mais fácil seria o do Palmeiras, no caso Bahia, e o mais difícil seria o Corinthians pro Flamengo. O único que perdeu. E ele nem pode falar que o Flamengo, pô, também é o mais qualificado. O Vasco não perdeu para o Flamengo e, sinceramente, eu ainda acho que o Diniz, né, poderia ter um pouco mais de coragem e dava pra gente beliscar esses 3 pontos aí do Flamengo, família. Então, a classificação do campeonato tá da seguinte forma, lembrando que hoje, às 8 horas, tem São Paulo contra Ceará. O Ceará pode ultrapassar o Vasco, né, família? Em caso de vitória, o Ceará chega aqui a 31 pontos. Então, pode ultrapassar o nosso Vasco. Jogo difícil, né? Jogo complicado, tanto para o Ceará quanto para o São Paulo. São Paulo que agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. O Vasco está na 11ª colocação, né? Com 30 pontos. Ufa, que Vasco, cara. Tava aguentando mais ver o Vasco ali na 16ª, na 15ª colocação. E agora a gente tem essa partida aí, né, contra o Palmeiras. Mais um jogo muito importante. Eu espero que o Vasco possa tratar essa partida também com aquele espírito que eu comentei com vocês, né? Clássico. É clássico. É esse tipo de jogo que você tem que ganhar. Vou passar aqui para vocês. Claro que assim, não é... A gente não tem que levar isso em consideração. Porque o que eu mais gosto é quando a galera fala e o Vasco vai lá e ganha, surpreende. Só que você já vai mudando ali o conceito. Quando o Facincani fala que é obrigação ganhar do Vasco, cara, não é nem porque o Vasco. Eu acho que é um entendimento geral que quando você joga em casa, você tem que ganhar. Você tem que pontuar. Não foi assim que a gente estava tratando esses jogos contra Bahia e Cruzeiro? Mesmo o Cruzeiro, né, na parte de cima da tabela, né, a gente trata esse jogo como vitória. A gente tem que ganhar. Na nossa casa tem que dar Vasco. Então, quando eu vou passar aqui para vocês, a galera já comenta de uma outra forma. Você pode até falar, Thiago, mas ele deve estar puto da vida lá, que o Palmeiras acabou perdendo pro Bahia, perdeu ontem e perdeu no primeiro turno também, né? Mas, assim, um outro olhar pro Vasco que vem de bons resultados, né, família? Classificação na Copa do Brasil, o empate, né, contra o Flamengo. Repito, a gente não comemorou o resultado, mas o nível ali da atuação e 2 bons jogos, né, contra a Bahia e também contra o Cruzeiro. Isso passa uma confiança pra gente performar na quarta-feira contra o Palmeiras. Deixa eu passar esses cortes aqui, eu vou passar tudo logo, né, o Rogério Ceni, que fala um pouco, né, do jogo do Palmeiras ali, o Felipe Luiz que citou, os 2 cruzeirenses e os palmeirenses falando, né, dessa partida contra o Vasco. Coisa rápida, se liga só. Gente... A barreira, pelo jeito, virou baile lá, viu? Ah, mas tem dia que é noite. Então hoje à noite era dia. Nossa senhora. Não, a gente sabe que não dá pra ganhar tudo, sabe? Que uma hora o time ia perder mesmo. Agora pro Vasco, Cruzeiro. Não. Pro Diniz, Cruzeiro. Perder pro Vasco, mas vale lembrar que o Cruzeiro essa temporada só perdeu pra time que não tá disputando nada. Então assim, vamos considerar aceitável. Agora o que não dá pra aceitar é perder pro Vasco do Diniz. Diniz. Gente, Diniz. Vocês entenderam o que eu tô querendo falar pra vocês? Do Diniz. Qual a lógica? Eu acho que a cor do gramado tava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim. Porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. Todo mundo falando que o Flamengo é horrível por empatar com o Vasco, que o Vasco estava perto do rebaixamento, mas hoje o Vasco ganhou, ontem, né, ganhou do Cruzeiro. E o Vasco tem um grande treinador, que quando perde é ruim, mas quando ganha, todo mundo já sabe que ele é muito bom. Ele foi treinador da seleção brasileira. Então essas coisas que nós temos que ter estabilidade. Absolutamente nada. Absolutamente. O Bahia propunha o jogo e o Palmeiras não conseguia contra-atacar. Coisa inacreditável. Inacreditável.
Uma Tô tentando ver preguiça, os né? números dos jogos aqui, ó. O Bahia não ganhava há 5 jogos. 4 derrotas e um empate os últimos jogos do Bahia. É, Foi isso ganhar hoje do Palmeiras. Hugo. 4 derrotas. 4 derrotas. Perdeu do Vasco de 3. Então, assim, é preocupante quarta. Ó, vou avisar hoje, hein? O Vasco melhorou muito. É muito preocupante quarta-feira, Palmeiras e Vasco. É muito. Jogo 7 horas da noite, vai estar naquela penumbra, né? É a hora do lusco-fusco. Vocês imaginam o que vai ser Palmeiras e Vasco quarta-feira no Allianz Parque. Rezar agora. Nós vamos sentar, nós vamos acabar a live, nós vamos sentar e torcer pro Corinthians. Olha que ponto que nós chegamos. E o Daniel Ferreira, próximo jogo do Flamengo e o Cruzeiro, André, do Palmeiras é o Vasco. E o Vasco não tá essa moleza toda não, hein? Não tá, não. Inclusive não tá, não. venceu o Bahia, né? Venceu o Bahia por 3-1. E última venceu rodada. o Cruzeiro por 2-0. Ontem. Ó, Melhorou. O tal do Ryan. tá bom? Quer vir lacrar aqui, você vai lá pra live do Bahia, entendeu? Não vem encher o saco aqui, tá bom? Vamos lá aqui, ó. O Dória Luiz, que não dá pra entender como jogadores inferiores com o teu Bahia consegue pôr o time milionário na roda, entendeu? Porque o Palmeiras hoje se sabotou, né? Se sabotou. Se você acha que o Palmeiras não vai ganhar do Vasco, o problema é seu. Eu acho que vai ganhar do Vasco em casa, mas tá bom. Você acha que não vai ganhar, então tá bom. É isso. Família, deixa eu separar toda essa resenha em 2 pontos. Fernando Diniz e o jogo contra o Palmeiras. A gente precisa debater muito sobre esse jogo. Eu estava acompanhando, né, Bahia e Palmeiras, além da gente debater aqui também, que era a sua opinião, de que forma, né? Qual jogador vai substituir, na sua visão, a melhor decisão que o Fernando Diniz pode tomar e levar a campo contra o Palmeiras. Mas vamos focar aqui no trabalho primeiro do Fernando Diniz. E aí eu destaco ali a fala do Felipe Luiz e dos 2 torcedores do Cruzeiro, né? Assim, família, eu vou te falar, essa vitória sobre o Cruzeiro foi a vitória mais plástica que o Vasco apresentou um grande futebol? Não, não foi. Foi a partida contra o Santos, foi a partida contra o São Paulo, beleza? Mas eu acho que essa foi a vitória mais importante do Vasco. Porque o Vasco já tinha feito um jogo de equilíbrio defensivo e de criar oportunidades contra o Botafogo. Mereceu sair vitorioso daquela partida. Infelizmente não aconteceu. Primeiro jogo da Copa do Brasil. E ontem não. Ontem, no sábado, né? O Vasco fez uma partida de muito equilíbrio, de muita intensidade, criou algumas oportunidades, sim, e foi coroado com os 3 pontos. Então foi a vitória mais importante, na minha opinião. Por quê? Eu acho também que o Diniz, ele vem entendendo algumas coisas. Nesse jogo, especificamente falando, cara, ele parou de ser cabeça dura. Parou em vários aspectos, tá? Ele não jogou da forma que ele gosta, né, que é com posse de bola, né, jogou sim baixando as linhas, deixando o Cruzeiro, né, povoar o campo defensivo do Vasco e trabalhou essa questão de transição, principalmente ali com as arrancadas do PH e do Ryan. A saída de bola não bateu nessa tecla. Em vários momentos a gente viu o Vasco fazendo bumba lá no Verrete. Teve horas sim que ele saiu jogando, mas não foi toda hora aquela coisa assim chata que pode, né? O Vasco convive ali com o erro. Não aconteceu isso. E as modificações. Então, assim, parece que tudo que o torcedor, de um modo geral, não todos, estavam comentando sobre o trabalho do Fernando Diniz, nessa partida contra o Cruzeiro, ele mudou tudo que ele vinha fazendo. Tudo. Foi um time equilibrado lá atrás nessa questão de saída de bola. Foi um time que trabalhou essa questão de transição, marcou pressão em alguns momentos, baixou as linhas em outro e modificou quando o Vasco cansou. Rápido. Ele não segurou até 30 minutos, até 35 minutos. Com 9 minutos ele estava mexendo no time do Vasco. E olha como a coisa aconteceu. Eu não sei se é um cara que presta atenção nas redes sociais. O Renato Gaúcho esculachou aí, né? A galera da internet. Eu não sei se existe, né, imagino, alguém que possa chegar nele e falar, ou se é da cabeça dele mesmo, não sei o que aconteceu. Mas nesse jogo contra o Cruzeiro, o Diniz, na minha opinião, foi perfeito. Tudo aquilo que a gente fala sobre equilíbrio, não ser cabeça dura, o Diniz contra o Cruzeiro foi perfeito. É esse caminho aí. Porque se ele seguir esse caminho de entender o Vasco com bola, de entender o Vasco sem bola, de entender a limitação física do time, propor as mudanças, cara, futebol é o que eu falo aqui, as mudanças que a gente fala, né? Tira um, tira outro, a gente não tem certeza de nada. Futebol você não pode ter certeza. Tira lá o Verrete que o Vasco vai ganhar todos os jogos? Claro que não. O que eu falo aqui com vocês é testar. A gente precisa testar, até para saber se a gente tem condições de ter um outro estilo de jogo, de ter variações. Agora, a gente não tem certeza de nada. O que o Diniz fez ali no jogo contra o Cruzeiro foi muito importante para ele ter um entendimento que, beleza, a gente tem que construir, a gente tem que ter um jogo com bola, mas tem um jogo sem bola. Porque o David e o Andrés Gomes, eles não fizeram aquela partida com bola, mas sem bola. Tava ali dividindo, preenchendo espaço, marcando, dividindo. Poxa, isso é necessário.
Ele, nesse jogo, na minha opinião, claro que ele pensou em performar, claro que ele pensou que com essas modificações a gente ia poder atacar a última linha, ia ter mais recurso para associar, ia ter mais velocidade, com certeza. Mas ele teve o olhar também para o resultado. Esses caras sem bola vão me ajudar. E tá aí, 3 pontos na conta. Se o Diniz, família, beleza, eu não vou falar de certeza aqui. Acabei de ter um discurso aqui que não dá para ter certeza. Mas a gente já tá com alguns pontinhos aí. Se o Diniz tem esse olhar em outros jogos, a gente já tá com alguns pontinhos ali, né? Já tá com mais de 30. Espero que o Diniz possa seguir esse caminho e até ter um entendimento que o Verratti pode ficar no banco em alguns momentos. Eu até esqueci de comentar com vocês, né? Eu ia comentar analisando ali os jogos, né? Eu acompanhei, né? Palmeiras e Bahia e Palmeiras e Flamengo e Corinthians. Cara, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. E assim, com o Yuri Alberto, que não tem, né, a quantidade de gols do Verratti, até porque também eu acho que está machucado, mas é um atacante que estava dando muita dificuldade para a zaga do Flamengo. Muita dificuldade. Inclusive, o gol sai dessa forma. Ali numa dividida, na corrida, o Léo Ortiz achou que ia dar, ele dá o rabo de vaca e vai parar dentro do gol, atacando a última linha. O gol do Palmeiras, do Bahia, sai como? Um lançamento lá a saída de bola do Ronaldo, acha o Ademir lá na última linha, ele ataca, dribla o lateral esquerdo, gol. Então, nesse tipo de jogo, cara, contra Flamengo, contra Palmeiras, o ideal é você ter jogadores mais rápidos na frente. Isso é assim, é claro, é muito claro. Não é jogo pro Verratti. Tanto contra o Flamengo e tanto contra o Palmeiras. Não é jogo pra ele, não é. Então, esse jogo do Corinthians contra o Flamengo foi a prova disso. Mas o ideal, nesse jogo contra o Palmeiras, é ter 3 atacantes de mobilidade na frente. Isso é muito claro, isso é muito claro. Vamos ver. Porque ele tirou o Verratti ali com 10 minutos. De repente, ele tem esse olhar, sim, pra essa partida contra o Palmeiras, família vascaína. Então, gostei muito do trabalho do Diniz nessa partida contra o Cruzeiro. Pra mim, foi a melhor atuação do Vasco nessa questão equilíbrio, resultado, atuação. Gostei muito. Além de ter ganho de um grande adversário. Já falando da situação do jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, tá aqui, né, família? Ó, com Cuesta e Robert Renan, defesa do Vasco não é vazada pela primeira vez depois de 8 jogos, né? A gente viu ali os torcedores do Palmeiras, o Facincani, eu morro de rir com ele. Cara, se você acha que não vamos ganhar deles, o problema é seu. Jogo difícil. Mas assim, por que eu tô pontuando isso aqui? Porque a zaga do Vasco, ela vai ser muito testada, tá? Nesse jogo. O estilo de jogo, aí eu vou pegar o comentário ali do Rogério Ceni. A zaga do Vasco, ela vai ser muito testada. Porque realmente tem esse embate. O Vitor Roque, ele amarelou praticamente a defesa toda do Bahia ontem. Né? Eles vão ali revezando, e ele gosta de contato, ele é forte, ele é rápido. Então assim, realmente, Cuesta e o Robert Renan vão trabalhar na quarta-feira. Além do Flaco Lopes também, que é alto, que é rápido, que tem boa mobilidade. Então eles jogam com 2 centroavantes aqui, né, próximo da área ali, com certeza afundando ali os 2 zagueiros do Vasco, e joga com 2 meias assim, né. Aí jogou o Andrés Pereira, eu falei certo? Andrés, né? Andrés Pereira e o Felipe Anderson e 2 volantes. Mas me parece que nesse momento eu não estava acompanhando. Eu passei a acompanhar no segundo tempo. O Evangelista saiu machucado, e o Piquerez saiu também. E aí, de repente, assim, é uma coisa positiva, claro que a gente não torce, né, pra lesão de ninguém, mas são titulares do Palmeiras e eles estavam comentando que depois que esse jogador saiu, o Palmeiras perdeu essa organização no setor de meio campo e no caso do Piquerez entrou, caraca, esqueci o nome dele, Jeftré, sei lá, uma parada assim, entrou muito mal. E aí o Ademir acabou até fazendo gol nas costas dele. Então a defesa do Vasco vai ser muito testada. E aí entra, família, essa preocupação que eu tenho para esse jogo, que é o Barros fora, né? Porque justamente é o jogador que traz esse equilíbrio, que divide, que sobe no alto. É um cara que realmente mudou ali a dinâmica da defesa do Vasco em relação a proteger mais ali a entrada da área, e claro que o Hugo Moura tem papel fundamental também, jogou muito bem nessa partida contra o Cruzeiro. Eu tô mostrando aqui pra vocês o banco do Vasco, e por isso eu acho assim difícil, né, cara, essa modificação aí, porque você olha, beleza, o Matheus Carvalho, será que é o mais provável? Não sei, foi muito mal, né, contra o Ceará, mas entendo que é uma partida que ele pode se sair melhor, né, porque vai ser um Palmeiras com mais posse de bola e ele mais ali na marcação. Diferente da partida contra o Ceará, que tem um outro contexto que ele precisa jogar, ele precisa ficar com a bola, ele precisa ajudar na construção. E aí entendo que ele tem mais dificuldade nesse sentido. Família, eu não acredito que ele vai, tipo, botar o Nuno ali de volante e o Andrés Gomes na frente. Será? Uma outra possibilidade que eu tava pensando. Robert Renan de volante e o Freitas na zaga? Será? Sei, cara. Ó, decisão aqui difícil, tá? Difícil você substituir o Barros nesse momento. Até porque você não tem esse jogador. Você não tem essa saúde, você não tem esse tesão, essa vitalidade, não tem. Então é um movimento complicado para jogar contra o Palmeiras. Porque assim, se tem um time que eu não deixaria o Barros de fora, seria o Palmeiras. Principalmente jogando fora.
Principalmente, claro que não é uma decisão do Diniz, eu tô falando que assim, se eu pudesse escolher, tá? O cara tá suspenso. Cara, porque é gramado sintético, o time é rápido, a galera ali do meio pra frente do Palmeiras, todo mundo corre direitinho. Então, pô, seria importante ter o Barros. Decisão muito difícil aqui, tá, família? Muito difícil. Assim, até assim pra me escolher eu acho difícil, porque eu poderia falar, vai com o Robert Renan, porque ele tem qualidade, mas eu, sinceramente, eu acho que ele não tem essa disposição toda para jogar de volante e percorrer, né, os espaços que o Barros percorre, né? Cobertura aqui, ali, não acho que seja a do Robert Renan. Robert Renan, se fosse um jogo em casa, de repente com posse de bola, aí sim, né, ele poderia quebrar o galho ali de volante. Agora, vai ser muito exigido quem jogar aí nessa posição de volante, vai ter que correr muito, né? E não sei se o Robert Renan vai sair bem, não. Eu acho que ele vai acabar optando mesmo pelo Matheus Carvalho, cara. Eu acho que vai repetir a cabeça de área do ano passado, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Eu acho que o Tietchan não vai... De repente pode até ser relacionado, mas voltar assim como titular na grama sintética, né? Não sei, acho que isso não vai acontecer. Decisão difícil, tá? Decisão muito difícil. Eu gostaria de chegar aqui para vocês e falar Paulinho, né? Mas infelizmente, o cara tá na comemoração, o cara tava até de casaco lá, cara. Porque não vai entrar de jeito nenhum mesmo, ele tava agasalhado lá. Falei assim, meu Deus do céu, que fase do Paulinho. Mas quero saber a sua opinião, família. Comenta aqui pra gente debater. Fui!